Thais vai continuar falando o que ela estava trazendo para nós, e Serena, para como pacificar a nossa existência com a nossa inteligência emocional. É assim que... Essa é a inteligência emocional que a gente pode acessar. Quando a gente tem consciência das coisas que estão acontecendo dentro da gente, como eventos mesmo, fica mais possível encontrar paz. Porque senão parece que a gente está tendo um sonho, você não tem controle nenhum. E aí as coisas simplesmente acontecem com você, né? E aí é muito difícil de lidar. Eu gostei que você trouxe os eventos, né? Porque a gente estava falando das coisas chegarem, da emoção chegar, a gente vive ela, mas soltar, né? Não ficar ressentindo, não ficar se enroscando, não ficar se intoxicando. É isso. E a gente tava falando, quando você falou isso, eu falei, a sensação que dá é que a gente tem uma quantidade de água suja que precisa ser removida e a gente tá removendo com um pote. Aos poucos, né? Então toda vez a gente entra em contato com um tanto e aí tem que escolher soltar. Entra em contato, fala, nossa. Começa a acumular essas impurezas, né? Que vão destruindo e vai... E também esse é o lugar, é desse lugar que a gente entende aquela figura das águas vivas. As águas vivas, ao invés de você ficar no lodo, quando brotam rios de águas vivas, né? O que isso quer dizer? A gente ser produtora das águas que fazem nascer e crescer em nós. A figura do Cristo como Filho de Deus, como digno de herança. É nesse lugar que fluem os rios de água viva, porque a vida compõe a gente, né? E imagina se é mais fácil, você quer limpar uma piscina que tá cheia de lama. É mais fácil ir com o pote, tirando a lama, ou tipo jogar um monte de água. E aí, Serena, o que você acha que é melhor? Um jato de água? Igual fazer enematerapia, você colocar lá as ervas, limpar. Nossa, eu já fiz, eu liberei várias emoções intensas de infância, de adolescência, que eu nem sabia que estava lá por conta do enema. É mesmo? Quando eu faço as práticas, eu tenho muitas visões. E aí eu deixo esse lado pisciano viajar e entrar em contato com os arquétipos, né? Os cenários, as coisas que vêm. E essa foi muito interessante. Eu lembro de sentir que eu estava liberando a raiva que eu sentia morando na casa dos meus pais com algumas limitações, assim, como se eu estivesse no quarto de novo, sentindo aquelas raivas das nossas diferenças. E isso indo embora no meu cocô. É realmente bem fisiológico, né? Porque as emoções, elas acontecem no corpo. Quando a gente percebe as emoções, a gente percebe o que a gente sente no corpo. Então, essas vivências de liberação física também falam sobre catarse. Você não vai aparecer no áudio. Serena do céu. E é bem isso, né? As memórias marcadas no nosso corpo, né? Que vão gerando as nossas posturas, que são limitadas pelas nossas crenças. E das faltas de autocorreção, né? Das faltas de correção. A gente estava falando, né? Da postura de ficar assim, dessas tristezas, a maternidade, quando, né? Muda o quadril. Eu sinto que eu tô recuperando meu corpo agora, que eu ainda tenho 7 anos, assim, reajeitando, me alinhando, né? Indo pra fisioterapia, pra aprender coisas, fazer coisas, exercícios, pra poder realinhar, né? Tem que corrigir mesmo, né? E com frequência. Trabalhar a estrutura, né? Que você falou do abdômen, assim, do exercício que você me passou. Tá me dando mais estrutura. Que da hora. Para de doer um pouco minha lombar, que ficava mais inflamadinha. É um entendimento recente na minha vida. Acho que desde o ano retrasado eu fiz um curso e aí eu entendi que esse termo da energia nunca tinha me remetido à questão física mesmo. Eu até então achava energia uma coisa meio assim, muito sutil e meio que psíquica apenas, como se isso não tivesse realidade material. E aí agora eu entendo que na verdade a gente está falando de eletricidade, o corpo tem correntes elétricas e essas posturas, quando elas estão
tortas, entre aspas, elas estão compensando para o outro lado. Então, cria um lugar onde a corrente não pode passar livremente, porque não pode ter oscilação. Sim. Só fica ou preso, né? Ou contenção, ou relaxamento. Aí, ali, aquele lugar é um lugar fragilizado, porque eletricamente ele não está recebendo vida, né? Pulsação. Sim. E aí, isso é, na verdade, uma coisa que vai ser geradora de alguns sintomas, comportamentos, manias. E o que a gente acha que às vezes é identidade, nossa, é só um reflexo de um corpo desorganizado. O que é bom, porque quer dizer que dá pra resolver, né? Então, dá essa esperança, né? E eu fico pensando isso, né? E as práticas que a gente conhece, quanto a gente se dá a disciplina para praticar o que a gente já sabe, né? Pensar nesse autocuidado do dia a dia, né? Como a gente vive, como a gente deixa de estar ansiosos, por exemplo, para realizar as nossas metas de autorrealização do dia, né? Sem entrar nesse estado de tensão que contrai alguma coisa, que obstrui um lugar e que seja igual de manhã, quando eu falei, né? Assim, a gente se encontra tarde, para o meu corpo poder viver a experiência de saber que agora de manhã eu não preciso ficar atenta. Relaxar. Né? Relaxar, exatamente. Eu senti que o corpo falou, pode emergir agora no que você quer emergir, né? E quantas vezes, como eu estava dizendo, né? Por eu ir contra a natureza do que é melhor para o meu corpo, eu me criei nó. Por querer estar no controle, eu tive menos fé de que a própria natureza se reorganizaria e quis eu dominar por uma vontade de uma ideia, né? Quanto que a mente pode dominar o corpo, sendo que é o corpo que vai sentir melhor, porque afinal ele vai guardar a memória disso tudo, o que ele precisa. Corpo, esse lugar. Ou pelo menos aquilo que precisa passar, né? O corpo é o mapa. Exato. Isso que é o lance, a gente começar a olhar pro corpo como território que está expressando a vida, assim como um terreno expressa a vida. Em um terreno tipo que tem vida em abundância, você vai ver ali naquela área, naquela região que emana vida, né? Agora se pegar um lugar E o quanto ficar plantando sol que a gente conhece também empobrece o solo, né? Exato, essa estrutura, né, de sugar do solo, de não compostar, né, as nossas partes, deixar partes morrer. que a gente, os excessos, né, de água, ou excesso de sol, ou falta de nutriente, ou falta de rega. Quanto todo dia mesmo, aquela história do cultivar o próprio jardim. Não é à toa que se fala na travessia do deserto, porque quando a gente não tem águas vivas desse lugar da falta, a gente entra num espaço de deserto. E essa vivência do deserto, ela tem por uso, né, nos umildecer. Olha, eu me sinto, nossa, a minha travessia do deserto com certeza me obrigou a sair da minha arrogância, da minha prepotência. Olha só, humildamento. A gente vai abrindo mão, né? Vai sendo dobrado. Vai entregando para Deus mesmo aquilo que não está ao nosso alcance, para Nanã, ela também levar de volta para a sopa cósmica, que é o lodo, de onde lótus brota, onde a pétala pode sair, né? Depois de passar por toda a lamaçal. Você já ouviu isso? Que a pétala ela não pega nada da lama, assim. Nossa, ainda sai elegante e macia. Até onde a gente pode ir, hein? Eu acho muito legal essa figura da lótus, porque parece que ela tem uma vibração, assim, de contar uma história através da vida dela, o jeito que ela aparece no mundo, né, se manifesta no mundo, conta para nós uma possibilidade que nos é oferecida, né? A de sair da lama e buscar essa transcendência. Que está essa transcendência, né, no espiritual.
que é transcender na ordem espiritual. Conseguir alquimizar tanto no espiritual que a matéria apresenta esse grau de qualidade, né? A matéria sempre vai acompanhar a realidade, né? A realidade que está sendo pensada, né? A gente está construindo. Então, se a gente for... A realidade está sendo pensada, muito bem falado, porque realmente, claramente, a gente... Não a realidade de Deus, a Sim, nossa realidade. mas a nossa viagem interna, vamos dizer assim, né? Aqui a gente fala aquele mundinho, realidade. A realidade. Minha vida. O que as coisas realmente são. Isso. Essa daí tá guiando a minha realidade. Sim, é que a gente se enrosca também, né? É só aí. Gente, é só aí. A gente começa a cruzar aí. as realidades, a gente acha que dá pra ser uma realidade compartilhada e aí dá uns... aqueles seus nozinhos que você não cuidou, sabe? Vai nas relações ao redor enroscar. E aí, meu bem, olha pros circuitos aí, olha pro, como é que fala? O sótão e o porão, né? Quanta coisa pra gente investigar. E aí a gente querendo, falando das mulheres que amam demais, né? A gente tava falando desse livro que é incrível. Se não leu, vá ler. Pois a chance de você ser uma mulher, porque a gente tá conversando aqui, tem, possivelmente você está ouvindo, você pode ser mulher. E grandes chances de você ter sido ensinada ideias que moldaram uma identidade, que na verdade é uma defesa, que aprende que quanto mais eu amar, melhor. Talvez eu consiga aquilo que eu quero se eu amar mais. E aí a gente é dominado pela gente mesma, porque a gente quer corrigir tudo a todos, inclusive a nós, mas num alto grau de necessidade, né? Que se torna compulsivo. Que na verdade é um amar que na verdade nasce de um lugar em que eu espero que amando o outro finalmente vai validar a minha identidade, permitir que eu exista, me aceitar e eu possa finalmente me sentir completa. Que essa é a ilusão. De que você já não é capaz por você mesma se sentir completa. Daí buscar nos outros, nas relações, né? Nos vários afetos que existem no mundo, uma autorrealização, né? Porque a gente acha que o cuidar do outro vai gerar pra nós, naturalmente, a saúde. Exato. E só tem uma coisa, só tem um relacionamento real que a gente pode nutrir, que vai ser sempre formador dessas águas vivas, que é o relacionamento nosso, dessa identidade com o Espírito. Com o Espírito. E em nós habita a luz da verdade, que a gente chama Espírito Santo, em algumas tradições cristãs nós chamamos Espírito Santo porque ele é o nosso Espírito, daquilo que a gente compartilha e pode sempre nos orientar em relação à verdade de Deus. Que tem a ver, inclusive, com... Comentei que 2 rapazes passaram aqui, né? Filhos de Deus. Eles disseram uma coisa que o Pai, Filho e Espírito Santo... Eu brinquei, falei, Espírita Santa? Querendo convocar a necessidade da mulher dentro do cenário da fala. Ele falou, mas o Pai e o Filho é como se fosse mãe e filha também. É só uma escolha de fala. O Espírito Santo é uma outra consciência. E aí eu acessei um degrau dentro dessa prática, dessa fala religiosa, que eu não tinha acessado ainda. Então agora quando você traz, eu entendi mais como essa fractal, esse Espírito Santo é ainda mais elevado. A tríade é o impulso, né? O Espírito Santo está lá em cima, né? O Espírito Santo, ele é uma ponte que Deus estabeleceu quando o Filho teve a ideia de separação. Ali foi criada a ponte. A mente do filho que se projeta separado, que é a ideia de onde a gente tira a nossa identidade. Mas isso aí é muito, muito lá em cima, né? No espiritual. Você fala, não, eu não escolhi isso. Não, você escolheu, você não sabe. E aí a gente está tendo essa experiência aqui, né? De identidade pequena e separada. A gente acha que a gente é separado, como se fosse possível alguma coisa ser separada, mas enfim, a gente tem essa ideia, enfim, se relaciona com isso,
E a partir desse lugar a gente vive a nossa vida e tal. Quando a gente relaciona este lugar, este pequeno lugar, com a nossa identidade real e acessa essa realidade maior, quem faz isso, quem nos orienta para esse lugar é o Espírito Santo. Porque ele consegue entender a nossa visão de mundo, ele consegue se relacionar de forma pessoal, interna, perfeita, na linguagem individual, e fazer ponte com a realidade. Ele não esqueceu, então ele consegue estar aqui. O Filho esteve aqui encarnado na figura de Jesus e agora ele abriu as portas, a gente não precisa mais. Nossa, Jesus abriu as porteiras. É muito essa consciência crítica que ele traz, né? E ele nos deixa o Espírito Santo para que a gente possa, através do Espírito Santo, também sair. Ele veio, pisou e falou assim, gente, não, isso aqui, já podemos abandonar isso aqui, já podemos voltar, tá? Quem quiser tá voltando pro Pai. Olha, ele criou um canal, né? Exato, ele é a ponte. Ele é a ponte para esse canal. Ele é o caminho, a verdade. E a galera colocando ele na cruz como se fosse esse o recado final que ele passou. E aí eu gosto, sabe porque é uma história muito sangue, né? Custa sangue a libertação. É uma imagem muito forte, que ela é feita para ser forte mesmo, né? Ela foi manifestada para ser forte, para mostrar que tudo isso que a gente fala que não dá para fazer, que dá sim, que a gente não precisa ficar aqui, a morte não é real, que Deus é a vida. Existiu essa cena. A morte não mudará o fato. Não. Nem a morte. Nem a morte. É maior que a morte. É maior que a morte. E é o maior dos medos. E os medos nos mantêm aqui, cativos mentalmente. A gente acha que, pelo menos, se ficar aqui, a gente vai continuar existindo. Como se a gente fosse na direção da vida, do amor e da infinita relação com Deus, como se isso fosse nos apagar. E não como se isso fosse nos salvar. É criado um medo, esse é o medo da morte. Uhum. Aí Jesus vem, ele, assim, tudo que a gente puder imaginar de perigo, ele vive, ele não se dobra, ele vence e fala, agora eu vou deixar o Espírito Santo. O Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, nossa, agora eu fiquei até... Espírito Santo, me perdoa todas as vezes que eu achei que você fosse só mais uma consciência masculina na reza. Nada disso. É a função, ele é uma função pura, perfeita. Ele é uma função pura. Ele não se corrompe. Tipo, ele nos toca e não se corrompe. Nossa, ele não se corrompe. Forte. Por isso que é o Espírito que qualidade, Santo, né? Olha. Ele se sabe separado para Deus, não de Deus. E por isso ele sempre nos orienta corretamente. A gente só precisa não responder ao ego, que é a primeira voz que fala. Esse é o ensinamento do curso em Milagres. A primeira voz que fala, e daí que vem o lance da prudência. A primeira voz que fala no fundo da nossa mente, de reação, essa é a voz do ego. A gente tem que segurar a primeira voz, o primeiro impulso. Olha, ela é a primeira mesmo. Porque é uma voz assustada, entendeu? Tipo assim, é a voz faz sentido. Ela tá tentando, porque se ela simplesmente se relaxar, a realidade vai se fazer, o medo vai parar. Então ela tá o tempo todo tentando manter a gente tá aí uma coisa enganchada. Não, e total, eu me identificando como uma pessoa reativa nesse lugar mesmo, né? A precipitação, uma das manchas, né? Que eu acessei, que a minha alma carrega, precipitação. E faz muito sentido isso que você tá falando, porque assim... Sui de todos, né? Assim, só que... sim. Fazendo a minha culpa aqui, né? É isso aí. Mas o quanto a gente entra nesse lugar, né? A gente vai perdendo a mão do acessar a pureza das coisas, da confiança, da fé, né? Do soltar, do não precisar lutar, guerrear dentro de condições muito adversas, né? Como uma ideia de fim, né? Foi aí que a gente falou. Uhum. Foi nesse lugar que a gente entrou. A guerra espiritual. Ao mesmo tempo que a gente não precisa ser uma guerreira a partir da nossa vontade,
ao mesmo tempo que isso é real, ao mesmo tempo a gente tem em nós a manifestação desse instinto de guerra no lugar espiritual para tomar esse espaço interno para os territórios dos desígnios de Deus. Ou seja, essa vontade ativa de purificação, de se transformar, isso é ativo. Essa é a guerra espiritual. Ela é interna e ela custa. Quem está fazendo sabe. Ela custa e você tem um lugar de convite, de enfrentamento, e ele não é um enfrentamento externo. Não é. O primeiro aparece, é um enfrentamento externo. Aí você, se você for ali, vem mais 10. Ó, a gente tá falando de iconografia cristã até agora, né? E aí agora, os deuses indianos, desses deuses, tem muito esse lugar do combate contra demônios que estão ali causando o caos. Sim. Esse lugar, né? Causando o caos. Então, esse lugar de botar em ordem, ele é uma manifestação do divino. O que a gente acha que por ser do divino, a gente como espécie humana, quer manifestar na matéria. E aí faz guerra externa, que não vai adiantar em nada. Que é só mais uma história de medo. É só mais uma historinha de medo. O lance da guerra que se diz santa é uma guerra espiritual. É o espírito contra os impulsos que são, como os demônios, são causadores de caos dentro de nós. Sim. Impulsos. Então esses impulsos são pelo medo, né? Para construir e destruir coisas e ficar engajado, né? Sim. E faz muito sentido. Eu tava pensando, quando eu estudei a linha do sagrado masculino, feminino, mostrando que o masculino em desequilíbrio ele é o caos e em equilíbrio ele é a harmonia. E o feminino em desequilíbrio é o vazio. E em harmonia é ser um receptáculo. Então tem aí um desequilíbrio, né, no nosso pensamento cultural que tirou da autorresponsabilidade de cada um travar suas próprias batalhas internas e colocou muito na projeção, né, na reatividade do outro contra, que levou a gente até onde a gente está, né, como humanidade, assim, como civilizações, de guerrear, de ocupar territórios, de dominar, né, toda essa leitura absurda que não foi harmônica desde o início. Ai, com licença, posso ir na sua terra usar do seu ouro? Troco por alguma riqueza minha. Tudo era para ser no escambo inicialmente, e já não foram parar, né? As escravidões dos povos, das comunidades. Desde que o mundo é mundo tem, né, essa dinâmica baseada na ideia da experiência individual como centro. Tipo, a gente se organiza como sociedade, entre aspas, não era exatamente uma sociedade, né? Mas era também, né? Não posso falar disso que eu não tenho entendimento nenhum dessas nomenclaturas. Mas tem um lugar de conjunto de pessoas organizadas, que os clãs e tal, inicialmente, que se baseia na ideia de nós, e quando tem nós, tem eles, né? Esse é onde há a separação. E aí a gente, como humanidade, cresceu. Eu tenho a sensação de que a gente tá como se fosse num teatro e encenando as angústias da mente. Boa narrativa, sabe? essa, sim, perfeito. E a gente entra no personagem, se traveste, tem trilha sonora, tem muita coisa acontecendo na nossa cabeça, né? Muitas coisas, e a gente manifesta isso como indivíduo, como grupo, como nação e como humanidade, como espécie, né? A gente tem um algo que a gente vai construindo coletivamente, e se nós estivermos dispostos, que é aquele lance do trabalho, né? Essa coisa da guerra, por que essa imagem da guerra espiritual ela é forte? Porque ela precisa nos mostrar um espaço de luta pela vida.
a gente, quando nós estamos na direção da vida, a gente se favorece, né? Então, todo espaço de desordem, que você está falando, de caos ou de vazio, nesses espaços, ali não é possível a gente vivenciar a abundância, a pura fluidez da vida. Não tem como, É o contrafluxo. Algo que a gente conhece como força do amor. É o oposto, né? Nossa, que exaustivo, né? Que a gente tem que desconfigurar tanta coisa assim dentro da gente, enquanto tem um mundo lá fora dizendo que esse é o caminho. A brincadeira é que o mundo lá fora tá falando o que você tá falando dele. Então, quando você olha pro mundo entendendo que ele tá encenando pra você, ele tá fazendo mímica do que tá acontecendo dentro de você. O mundo externo está fazendo mímica num grande imagem e ação para você entender o que é que você está vivendo dentro de você, psiquicamente. Se fosse um sonho, interpreta a vida como se fosse um sonho. E aí, quando você vê a vida como se fosse um sonho, você vê a história que está acontecendo ali, como a gente lê um mito. Faz muito sentido isso, olhar para cá como se fosse um sonho. Que quando a gente sonha, a gente tem várias imagens e coisas, cenas improváveis, né? E a vida é isso também. E aí quando sai do nosso controle que a gente se irritabiliza, né? Mas assim, o quanto tem isso da aventura também, né? Mas enfim, qual é o caminho do equilíbrio, né? Da responsabilidade, da retidão, da organização, né? Do mundo não sobrepondo nós e nem nós sobrepondo o mundo. E aí te ouvindo agora, e caminhando para o fim do nosso encontro. Eu queria que você trouxesse para nós algumas dicas de autocuidado, assim, pode ser 3 básicas, assim, sabe? Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa, muito boa pergunta. Pra gente ficar nessa autorresponsabilidade, né? Não sermos ingênuos, mas também praticarmos a nossa harmonização do mundo, fazendo as nossas limpezas, operando em sistemas mais saudáveis e estando, como você disse, humildemente aberto para o imprevisível, para responder de forma mais madura, né, as coisas. Seguir aprendendo como. A primeira coisa é estando mais aberto. Como que é estando? Tipo assim, quando eu falo, vai no banheiro. Como? Indo. Você vai, né? É um lugar de estar. É um ambiente. Então, mesma coisa. Estando. Fazendo esse movimento de... É uma escolha. Esse espaço da escolha... E é nesse lugar que você falou do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esse lugar da escolha, ele nos permite estar na presença do Cristo em nós. Que é a nossa identidade real e compartilhada com todos os nossos irmãos. Inclusive com Jesus, o Cristo. E os nossos inimigos. Então, é o mesmo corpo, né? É só pra lembrar, né, que a gente fica realmente eles e nós. Exato. Então o desafio vai ser visceral com as relações, aquelas ao seu redor. Sim. Não as relações dos outros. Quando a gente olha para essa dinâmica do Filho como Cristo, como uma existência compartilhada, uma identidade una, no qual, nessa identidade, imagina uma identidade grande, né, formada por toda a humanidade. Essa identidade se relaciona de maneira direta com Deus, que é o Pai. E é a nossa identidade real. A mesma mente que está na identidade do Cristo também é aquela que rege a nossa mente. É uma só mente. É que a gente tem que parar de escolher, escutar só um pedaço e tem que escutar. A primeira vozinha. Essa primeira vozinha, eu que sou da precipitação, limpando essa mancha do meu corpo. Gente, Curso em Milagres, acho que tá no capítulo 5, 6, alguma coisa assim. Vai lá. Boa referência.
Percebe? Então, com o filho desse lugar de escolha. Eu escolho, não é uma coisa que eu preciso de... Sempre que alguma coisa é certa aqui em casa, tipo, é isso, cai um abacate. Pra ver, dá uma alinhada. A magia da casa tá operando junto. Manifestando a realidade. Até as pedras falam. Então, essa escolha, porque uma identidade se escolhe. Então, tá, ok. Então, primeiro, né, você falou. Primeiro exercício, escolha a cada momento. E se você passou um dia sem escolher, sem lembrar, assim que você lembrar, você escolhe. Escolhe. De novo. Não se canse de escolher isso. Não tenha preguiça de escolher isso. É tudo que a gente veio fazer. Não se canse de ter preguiça. Escolha. Ativo. Aí, nessa identidade, a gente se relaciona de forma direta e íntima com o nosso Pai. Porque a gente se sabe filho de Deus. Aqui a gente acredita que a gente é filho de Deus. Na identidade do Cristo, a gente sabe. Tem uma diferença, assim, bem... Sim, outro estilo de conexões neuronais. Sim, outro lugar. Então, desse lugar, sim, nós nos relacionamos com o Pai. Mas para a gente chegar nesse lugar, a gente precisa subir para a mente do Cristo. A gente precisa ser elevado. Aí é a relação com o Espírito Santo, que nos permite intimidade. Então, quando a gente se relaciona, quando a gente busca essa voz em nós, quando a gente faz um momento de pausa, não é um momento de pausa simplesmente, primeiro para não fazer a primeira opção, mas é para estabelecer um silêncio e poder ouvir o que vem depois. Então, o segundo exercício é buscar ter ouvidos que ouvem. Ouvidos que escutam de verdade. Escutam de verdade. Nossa, essa chave eu achei muito excelente. Não sei vocês, mas pra mim pegou muito bem. Porque a primeira voz pra mim é escuta ela. Rápido. Ela que foi sair em defesa de você. A segunda, a terceira voz, ela é interessante também, né? Na quadratura pra tomar decisões meio... E aí você vai seguir aquilo que te dá mais paz. Você vai seguir aquilo que dá mais paz, e a gente paz. Tende a querer corrigir muitas vezes. Você vai fazer um negócio. É um caminho arcaico que a gente vem reproduzindo apenas. Exato. Porque o nosso ego operou e os sistemas operaram e a gente tá só agora reconfigurando aquelas pecinhas que estão, né, que estavam gerando tensão aí, ó. Pouco a pouco tirando o negócio. Daí que tá. Aí beleza. Quando a gente se estabelece em relacionamento com o Espírito Santo, se faz possível o relacionamento com Deus, como Pai, como fonte, como tudo aquilo que nos constitui, como o amor perfeito, como a própria vida. Como... A relação com o Pai, ou como fonte, ou como aquilo que nos constitui, nos coloca num lugar de nós podermos ser fonte de vida que se manifesta, e aí os outros ao nosso redor podem ver na matéria o Filho de Deus encarnado. É isso que a gente é convidado a ser, fontes de água, para que aqueles que estão no deserto possam beber e atravessar esse deserto. A gente é convidado a se relacionar com Deus, não porque Deus é um ego que precisa de adoração, porque você acha que Deus... Enfim, bom, não é pra isso, não é nesse Deus lugar. Deus não é um de nós, tá? Nós viemos dele, mas nós não temos consciência como ele tem, ele tá na mente perfeita. E quando a gente se relaciona com ele, a gente pode ser elo, agente, fonte de quê? De água espiritual. Isso é no plano espiritual, e aí, através de nós, imprinta a realidade, porque nós estamos ativamente construindo a nossa realidade. Então, quando a gente abre mão dessa vontade pessoal, e era nesse lugar, quando a gente abre mão da nossa vontade pessoal
para nos abrir para a vontade do Pai, a gente está escolhendo agir de forma ativa no melhor plano que tem. Para construir a nossa paz. Para construir a nossa paz e, por consequência, a paz do mundo e vice-versa, de frente para trás, de trás para frente. Graças, né? Independente se o outro não te entrega, faça a sua parte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É a mesma coisa de falar assim, você vai estar em paz, mesmo se chover. Não importa se vai chover, se não vai. Se o outro vai estar de bom humor, de mau humor. Esse é o lugar. E desse lugar brota vida para todos ao nosso redor. Sem a gente intencionar. Motivo da paz. Mas paz com justiça. Ninguém disse que não, né? É o humor dessa batalha interna. E aí a gente entra nesse campo. É paz. E pela paz eu faço guerra. Não fora de mim. Dentro de mim eu guerreio aquelas estruturas internas que me afastam da realidade como eu desejo manifestar. Elas estão dentro de mim. Elas demandam disciplina, essa energia do guerreiro que vocês imaginam quando você fala a guerra, pá! Os caras que criaram esse símbolo fora pra gente poder pegar esse arquétipo e usar dentro da gente agora. E para de brigar com os outros e tudo e tal, e entra pra dentro e estabelece um campo de batalha tipo Arte da Guerra. Também. Quem não leu, valeu. Então a guerra pode existir, desde que ela seja santa, dentro, separada. Sagrada. Um diálogo com o seu profundo. E como que eu vou saber? Pergunta pro Espírito Santo. Essa é a dica final. Pergunta pro Espírito Santo, ele tá te acompanhando o tempo todo. Se não tiver a quem recorrer dentro de você, o seu ego tá gritando muito alto, pede pro Espírito Santo. Eu diria antes, vai antes, assim, não precisa esperar. Já recorre quando você entrar no primeiro conflito. Cotidianamente. Nozinho sentindo seu corpo, você já... A cada momento, cada pequena decisão, não precisa ser... Humildemente. Peça essa iluminação Por que interna. Não? Por que não? Por que não? Por que não pedir ajuda para nós vivermos aquilo que a gente pode manifestar de verdade, né? Não tô falando que é fácil. Ninguém falou sobre ser fácil. Tem uma mensagem que Jesus deixa pra gente que não é fácil. Não sei se vocês estão cientes da história de Jesus, mas ela não é fácil, né? Ela é magnífica, ela é magnânima, ela é incrível, ela é forte, ela é tudo, mas fácil ela não é. Então, peguem suas cruzes e vamos atrás. Ou pegue o seu arco e flecha aí, vai pra dentro da sua Marta aqui, ó. Dentro da relação com a sua psique, com os seus comportamentos, com os seus, como você falou, manchas. As suas manchas. Porque cada um sabe de si. A gente não tem, os outros não sabem, e é nossa responsabilidade, se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E a gente não tá sozinho. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Anota aí, Thaís Gautier, pra vocês, produção.